Minhas filhas falam, Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, com os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina dos Espíritos. Então, nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Itens 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Dá um medo, não dá? A gente vive falando, ô Senhor, me ajuda, ô Senhor, que vai ser de nós? E cuidado com o que fala e principalmente com o que faz, né? Primeiro vamos ler os 6, Zezé, depois o 7, Lurdinha, depois o 8, Maria Dalva. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Vários me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Muito bem. O 7, Lurdinha. 7. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27, São Lucas, capítulo 6, versículo de 46 a 49. Muito bem. 8, Dalva. 8. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. São palavras fortes, né, que Jesus pronunciou, registrado por Mateus, por Lucas. Então, com a forma, muitos se impõem, mas não a Deus. Deus enxerga lá no íntimo de cada um de nós. Senhor, Senhor, de que serve se não seguem os preceitos dele? Se não fazem o que ele... Olha o número 6, que a Zezé leu, profetizaram em nome de Deus, tiraram demônios em nome de Deus, fizeram milagres em nome de Deus, quer dizer, tiveram fé, mas não agiram de acordo com Deus, porque quando terminava a exibição, com a força e a vontade que eles tinham naquela hora de fazer acontecer, e Deus permitiu, eles faziam errado, falavam mal das pessoas, não pagavam o que devia, tratavam mal. Então, a gente precisa ter uma coerência na vida.
A palavra eterno é aquele que não tem princípio e nem fim. Dura sempre, aconteceu. A única coisa eterna é Deus. Ninguém fez Deus, simplesmente ele existe. E o que sai dele é eterno. Então, o ensinamento de Jesus é eterno, porque é verdadeiro. Deus é que colocou os ensinamentos os ensinamentos para Jesus divulgá-los. Tudo que surge baseado em suas palavras será sólido, inalterável, pois possui paz, tranquilidade, estabilidade, alicerçados em bases fortes do Mestre. São cristãos aqueles que não sacrificam o orgulho e as paixões? Não. Não. Portanto, vejam bem como ele coloca: instituições, religiões, grupos políticos e sociais, baseados na autenticidade, na honradez, na honestidade, no amor ao próximo, com testemunhos a todo o instante, serão como as casas construídas na pedra. Ele abordou a casa construída na pedra, é uma casa forte, e a construída na areia é uma casa frágil. Quando revoluções, progresso e o temporal moral surgirem, não afetarão as casas construídas nas pedras, mas derrubarão as casas construídas na areia. Como é que estão nossas casas? Está na pedra ou está na areia? Bom, depois de tanto evangelho, acho que a gente já colocou muita pedra em casa, né? É melhor que a gente cuide, né, que as nossas casas estejam nas pedras, né? Fala, Lurdinha. Sólidas. Não, eu acredito que mais na pedra do que na areia. Eu também. Deus. Ô, Zezé, começa a ler o número 9, depois eu passo para a Lurdinha. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são, com isso, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor ao homem, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E lhes responderá: Eu não sei quem sois, retirai-vos de mim. Vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo. Espera um pouquinho. Está vendo que frase importante? Deve ser grifada. Vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Está vendo? Eles fazem uma coisa, mas depois eles fazem outra coisa. Continua mais um pouquinho, Zezé. Onde que para retirai-vos? Peraí, me perdi aqui. Retirai-vos de mim. Vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las para vós. Tá bom. Lurdinha, continua até o final do período aí. Para vós haverá prantos e ranger de dentes,
porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não esperei dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos estará aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. E aí, Lurdinha? Ai. Essa parte que fala que as palavras de Jesus são eternas porque são verdades, é bem isso, né? Que essas palavras vão garantir a paz, né? A tranquilidade e estabilidade nas coisas da vida aqui na Terra. Então, é como você falou no início, né? Que a gente deve construir nossas casas sobre as pedras, né? Para que as palavras do Senhor sejam realmente eternizadas. Muito Principalmente dentro dos nossos corações, né? Isso aí. A gente tem que ser firme, forte. Para que isso aconteça, o Richard Simonetti, que tem uma passagem muito boa sobre o atletismo espiritual. Nós temos que estar sempre praticando o atletismo espiritual, isto é, a prece constante. Não precisa ter hora para a gente fazer prece. A gente está lavando louça e sentiu alguma coisa, para, desliga a torneira e faz a prece. Para quem você quer, para quem você não quer, ou agradecer a água na torneira, agradecer o detergente, agradecer a casa, poder ter coisas para lavar. Quanta gente que gostaria de lavar a louça, mas não tem nada para fazer, né? Porque não possui. Então, a prece e a oração constante deve estar sempre no nosso pensamento. Isso não quer dizer que a gente é beata ou que a gente é... Como é que meu marido fala? Agora eu esqueci. Aquela... Hã? Carola. Carola. Tem um outro nome. Carola. Tem um outro nome. Não, isso aí se refere nós com Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém precisa perceber que a gente está em prece. Mas a gente tem que estar sempre com pensamento em Deus. Tá? Isso daí alicerça a nossa casa, cada vez mais. Nossa casa espiritual, alicerça nossos... quando vier alguma tormenta moral, nós estamos bem firmes para aguentar a parada. Bom, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Ai, 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 Maria Dalva. Vamos ler o 10 e a Zezé lê o 11. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. 10. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido.
quando se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará e se fará prestar maiores contas àqueles que em se tiver confiado mais coisas. 11. Eu vi. Não. Não, Maria José 11. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: se vós sois cegos, não teríeis pecado, mas agora dizei que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Jesus tem um modo de falar que confunde a gente, né? Mas o evangelho somente é difundido entre as seitas cristãs. E muitos não leem o evangelho. E se leem, não compreendem. Vocês já pegaram o evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, para olhar lá na Bíblia como é que eles falam? É muito difícil da gente entender. Pega por esporte, por passatempo, como é difícil entender o que eles estão querendo dizer. Graças ao bom Deus, Kardec surgiu no planeta, os espíritos de boa vontade, através de Kardec, nos explicam as palavras de Jesus. Os ensinamentos dos espíritos, os ensinamentos que os espíritos nos passam, é esclarecedor, se torna mais fácil da gente entender, é universal, a gente usa no mundo inteiro, abrange toda a camada social, não é só para o mais rico ou para o mais pobre, para todos. Espíritos comunicam-se por toda parte. É o fim da ignorância. Multiplica o número dos chamados e dos escolhidos. Os ensinamentos dos espíritos devem tocar o coração do indivíduo, para ele ser menos vão, menos egoísta, menos orgulhoso, menos apegado. Nós temos tudo isso ainda, mas nós nos esforçamos para superar isso daí. Quem não se melhora é porque não quer, portanto, é mais culpado. Vocês concordam que as explicações que Kardec nos dá nos oferecem mais oportunidades de acerto na nossa vida? Sem dúvida. E quem não melhora é porque não quer, não adianta. Deve extirpar, olha a palavra que eu gosto, deve extirpar defeitos morais e cultivar as qualidades morais. Tem que ser um pouco mais. Vocês anotem aí, leitura no Livro dos Espíritos, 627, vai completar esse pensamento. 627. Aí, numa horinha vaga, vocês pegam para ler no Livro dos Espíritos. Agora, ele vai tocar num assunto também delicado, que são os médiuns. O que são os médiuns? São os intermediários entre o homem e o plano espiritual. Ele é um veículo no qual a espiritualidade se comunica conosco. E os médiuns são considerados culpados, pois a maioria é cega de orgulho. Olha, devem se dedicar ao próprio aprimoramento. Quanto mais sabem, mais culpam em não praticarem. Porque as mensagens que eles recebem, em primeiro lugar, é para eles. E a maioria pensa, nossa, isso aqui vai ser muito bom para minha amiga fulana, isso vai ser muito bom para ciclano. E não é. Em primeiro lugar, é para eles. E eles não fazem. A maioria, não sei. Fariseus e espíritas são conhecedores das leis divinas. Portanto,
muitos serão chamados, mas somente serão escolhidos os que aproveitarem o muito que receberam. O homem se faz à exata medida que faz. Então, entenderam a explicação de Kardec aqui? A gente, quanto que nós já recebemos do Evangelho? Quantas explicações boas nós temos guardado dentro de nós? E aqueles nós que ficamos de braço cruzado em casa e não faz nada, vai ser mais culpado do que aquele lá fora que nunca recebeu explicação nenhuma e que também faz coisa errada. Aquele que faz coisa errada e não sabe, vai ser menos castigado, vamos dizer, menos culpado do que nós, que recebemos a explicação e ficamos de braço cruzado. Então, temos que arregaçar a manga e, fora da caridade, não há salvação. Participa dos movimentos do centro, faz alguma coisa para a família, aquela prima que está doente, dá uma ligada para ela, aquela tia, aquele primo, faz alguma coisa, a vizinha não está boa, leva um pedaço de bolo para ela, bate um papinho, todo mundo, olha, a carência afetiva é o mal da humanidade. Todo mundo gosta de um colo, de um agrado, de um ombro para chorar, que possamos ser esse instrumento. Não fiquem com vergonha, com medo, o que vão falar? O que vão falar o quê? O mais importante é eu e Deus. Deus sabe a intenção com quem que eu estou fazendo, com o que eu estou fazendo. Eu não vou levar um pedaço de bolo na vizinha para mostrar para outra vizinha que eu sou boa. Nem passa isso pela cabeça. Esconde o bolo para ninguém ver. E leva para a vizinha. Entendeu? Então, cuidado com as intenções. As intenções são muito bravas. E Deus é ótimo com as intenções. Nós lemos o 12? Não. Ainda não. Quem que foi a última a ler? Foi a Zezé, né? Lurdinha, começa a ler o 12. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar. Mas, além do Evangelho que as contém não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Maria Dalva. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão ouvindo com o som um pouco picado? Não. Não? Só eu, então, de certo. Eu vou ler, então. O ensinamento dos espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito a cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode receber, uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretender ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado
quanto tenham maiores meios de conhecer a verdade. Muito bem. Os Não, é forte, né? Zezé, continua. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que vêm escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes as traves que está no vosso. Tá bom? Lurdinha, termina. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Tomara, né? Tomara. Vendo que coisa boa? Então, o espírita sincero que falar Senhor, Senhor, será ouvido, né? Isso é muito bom para nós. É sinal que a gente está no caminho mais correto. Alguma colocação sobre o texto? Eu acho tão interessante essa lição, Carmen, porque é daquele espírito de que a quem muito é dado, muito será pedido, né? Isso no sentido que não é do bem material, muitas vezes se leva para esse lado também, né? Mas aqui é no sentido de ter o conhecimento, né, do que é bom, do que é necessário e adequado fazer, né? Então, se a gente tem o conhecimento, a gente precisa agir de acordo com esse conhecimento que nós temos. Sim. Né? Que é o que está lá no comecinho do 10, né? O servidor que souber a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que ele esperava dele, será batido rudemente. Né? Quer dizer, a pessoa sabe, mas não executa, né? Então, a ele é dado muito, mas também se espera muito, né? São as provas morais, Maria Dal, principalmente. Exatamente. Pode haver um problema físico, mas a maneira com que nós agimos moralmente é o que vai pesar na balança, né? Exatamente. É a quem isso muito aí. é dado, muito será esperado. Muito será pedido. Tem uma mensagem, não tem? Qual que é? Tente de novo. É que eu já vou pegar a minha aqui. Eu ponho no meu iPad, depois eu... Do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz. Começa, Zezé, tente de novo. Não é sempre que você consegue colocar em prática as lições evangélicas, mas insista e tente de novo. O fracasso é humilhante, você se abate, mas tenha coragem. A doença é difícil, você fraqueja, mas conserve a fé.
O ataque é grave, você reage, mas esqueça a ofensa. O orgulho é grande, você se frustra, mas tenha humildade. A agressão é dolorosa, você se revolta, mas utilize o perdão. O egoísmo é tirânico, você se desanima, mas faça caridade. O ódio é deprimente, você se perturba, mas lembre-se do amor. Não edifique seus ideais sobre a areia instável dos seus interesses mundanos, mas construa sua vida sobre o alicerce firme dos ensinamentos de Jesus. O evangelho é a rocha, você é a casa. Continua? Não, Lindo, hein? muito bom. O evangelho é a rocha, é a nossa rocha. É o nosso alicerce moral, é o evangelho. O evangelho é o livro da vida. E com ele nós conseguimos muita coisa. E nós somos a casa. Se nós estamos construídas em cima do evangelho, nós conseguiremos. Não esqueçam, é muito importante. Lourdinha, outra coisa. Outra coisa. Dinheiro é fácil de gastar. Talento é útil revelar. Arte é certo expor. Dicção é simples falar. Argumento é normal discutir. Cultura é nobre ensinar. Beleza é natural exibir. Roupa é moda variar. Elegância é bom mostrar. Hospitalidade é alegria receber. Ao lado de muitas coisas que possui, tem também razoável conhecimento do Evangelho. Mas aí é outra coisa. Você acha difícil praticar. É outra coisa mesmo. Muito bonito. Muito mesmo. É, que sirva de reflexão, né? Porque a gente faz tanta coisa na vida. E a nossa parte moral? E o evangelho? Estamos brincando com ele? Não. Vamos tentar praticá-lo devagarinho, aos poucos, e a gente consegue. O que te pegou, Maria Dalva? Eu estou aqui olhando, entendendo o seguinte, que todas essas coisas que coloca aqui, né, o fracasso é humilhante, você se abate, mas tenha coragem. Parece que para cada uma das coisas tem uma solução. Né? Sim. Depois, quando chega aqui, isso na parte do tente de novo. Na parte da outra coisa, dinheiro é fácil gastar, talento é útil revelar, beleza é natural exibir e tal. Quer dizer, para tudo também tem uma continuidade que a gente dá conta. Aí, quando chega aqui, ele vai falar do evangelho, ao lado de muitas coisas que possui, tem também razoável conhecimento do evangelho. Ele fala, mas aí é outra coisa. Não é nem o que está lá no 230, nem no 31. É outra coisa. Você acha difícil praticar. Porque as outras coisas parece que a gente dá um jeito, né? Dá um jeito. A gente dá um jeito. A gente faz, a gente entende e tudo. Né? Que algumas coisas até com muita facilidade. Mas o evangelho, ele alerta. Mas você acha difícil praticar. Quando a gente é ofendida, quando a gente é ignorada, quando a gente é injustiçada, e é outra coisa. Como é que vamos colocar o evangelho aí? Perdão, humildade, sinceridade, dar outra capa, dar o outro lado da face. As atitudes que o evangelho nos pede. E são atitudes firmes, fortes. Mas a gente consegue. Exatamente. É isso. Tudo bem, Zezé? Lourdinha? Então, agradecemos a presença de vocês, né? Esperamos vocês na próxima segunda-feira.
para darmos continuidade aos estudos do Evangelho, aí entre instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem, e tira-se o pouco que aquele que tem, tira-se um pouco. Então, vamos ver o que é meio constrangedor isso, né? Então, tira. Vamos saber por que semana que vem. E quem quiser, dá uma lidinha para a semana que vem ficarmos firmes, né? Que Deus abençoe, que seja uma semana produtiva e possamos nos reencontrar na próxima semana. Ai, meu Deus do céu, é recondite? É. É.